Cerca de 1700 anos antes de Cristo, na antiga Canaã, vivia um jovem chamado José. Ele era o filho favorito de seu pai, Jacó, que lhe deu uma túnica magnífica, tecida com todas as cores do arco-íris, um símbolo do seu imenso amor. Mas esse favoritismo acendeu uma chama perigosa no coração de seus 11 irmãos, a inveja. José não era apenas amado, ele era um sonhador. Ele sonhava que um dia todos se curvariam diante dele. Quando ele compartilhou esses sonhos, a inveja de seus irmãos se transformou em ódio. "Você acha que vai reinar sobre nós?" zombavam eles. A oportunidade para a vingança surgiu quando Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam no campo. Ao vê-lo de longe, com sua túnica colorida brilhando sob o sol, eles conspiraram. "Lá vem o sonhador", disseram. Queriam matá-lo, mas acabaram decidindo por algo que para eles era mais lucrativo: vendê-lo como escravo. Por 20 míseras moedas de prata, eles venderam seu próprio sangue, seu próprio irmão, a mercadores que se dirigiam ao Egito. Para esconder seu crime terrível, eles mergulharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a levaram ao pai. Jacó, ao ver a prova da suposta tragédia, chorou por dias a fio, acreditando que seu filho amado havia sido devorado por uma fera. Seu coração estava partido e sua casa cheia de luto. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, a vida de José tomava um rumo inesperado. No Egito, ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo na servidão, a presença de Deus estava com José. Ele era inteligente, honesto e trabalhador, e tudo o que tocava prosperava. Potifar percebeu rapidamente que José não era um escravo comum. Ele viu a bênção de Deus sobre o jovem e o promoveu, colocando-o como administrador de toda a sua casa. José, o escravo hebreu, agora governava a casa de um dos homens mais importantes do Egito. Parecia que, finalmente, a sorte estava mudando. Mas a beleza e a integridade de José atraíram a atenção indesejada da esposa de Potifar. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José, fiel a Deus e ao seu Senhor, recusava firmemente. "Como eu poderia fazer algo tão mau e pecar contra Deus e contra o meu Senhor?" ele dizia. Um dia, ela o agarrou por sua roupa desesperada. José fugiu, deixando o manto em suas mãos. Humilhada e furiosa pela rejeição, ela inverteu a história. Acusou-o falsamente de tentativa de abuso. Sem direito à defesa, o inocente José foi lançado na prisão. Da mansão de Potifar para a escuridão de uma masmorra, parecia que mais uma vez o mundo de José havia desmoronado. Mesmo naquele lugar sombrio, a luz de Deus não o abandonou. José logo ganhou a confiança do chefe da prisão, que o colocou no comando dos outros prisioneiros. Ali, ele conheceu 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e pela manhã estavam angustiados. José, com a sabedoria que vinha de Deus, se aproximou deles. "Por que estão tão tristes hoje?" perguntou. Eles contaram seus sonhos e José os interpretou. Para o copeiro, a notícia era boa. Em 3 dias, ele seria restaurado ao seu posto. Para o padeiro, o destino era trágico. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Ao se despedir do copeiro, José fez um único pedido: "Quando tudo estiver bem com você, por favor, lembre-se de mim e fale de mim ao faraó, para que eu possa sair deste lugar." Mas, na alegria de sua liberdade, o copeiro esqueceu. E José permaneceu na prisão, esquecido por 2 longos e silenciosos anos. O tempo passou. A esperança poderia ter morrido, mas a fé de José, não. Então, uma noite, o próprio faraó, o homem mais poderoso do mundo, teve 2 sonhos que ninguém conseguia decifrar. 7 vacas gordas e saudáveis saíam do rio Nilo,
seguidas por 7 vacas magras e feias que as devoravam. Depois, sonhou com 7 espigas de grão cheias e boas, que eram engolidas por 7 espigas mirradas. Os magos e sábios do Egito foram convocados, mas ninguém pôde dar a Faraó uma resposta. Foi então que o copeiro-chefe, tomado de repente pela culpa, se lembrou. Hoje me lembro das minhas falhas, disse ele ao Faraó. Na prisão havia um jovem hebreu. Ele interpretou nossos sonhos e tudo aconteceu como ele disse. Imediatamente mandaram chamar José. Ele foi tirado às pressas da masmorra, barbeado e vestido com roupas limpas, e levado à presença do rei. Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos, disse o Faraó. A resposta de José foi humilde e cheia de fé. Não está em mim, é Deus quem dará ao Faraó uma resposta de paz. Ele ouviu os sonhos e explicou. Os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de grande fartura em todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome que virão depois. Deus mostrou ao Faraó o que ele está prestes a fazer. José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano. Agora, pois, Faraó procure um homem sábio e inteligente e o ponha sobre a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, recolha 1/5 de toda a colheita e armazene o grão sob o controle do Faraó. O Faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados. Poderíamos encontrar alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? Perguntou o Faraó. Olhando para José, ele declarou: visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você estará sobre a minha casa e todo o meu povo se governará segundo a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Naquele dia, José, o escravo hebreu, o prisioneiro esquecido, foi nomeado governador de todo o Egito. Ele recebeu o anel de sinete do Faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. O jovem sonhador, que fora vendido por seus irmãos, agora era o 2º homem mais poderoso da terra. Durante os 7 anos de abundância, José viajou por todo o Egito, supervisionando a coleta e o armazenamento de uma quantidade incontável de grãos. Ele se preparou com sabedoria para a crise que sabia que viria. E como previsto, quando os anos de fartura terminaram, a fome se espalhou por todas as terras. Mas no Egito havia pão. As pessoas clamavam ao Faraó por comida, e ele dizia: vão a José e façam o que ele lhes disser. Os celeiros foram abertos, e José começou a vender grãos não apenas para os egípcios, mas para pessoas de todas as nações ao redor, que viajavam em busca de esperança e sobrevivência. O homem que fora jogado em um poço para morrer agora era a fonte de vida para o mundo conhecido. E foi nesse cenário que o passado e o presente colidiram de forma dramática. A fome também atingiu Canaã, e Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar trigo, todos, exceto o mais novo, Benjamim. Quando os 10 irmãos chegaram, eles se curvaram diante do poderoso governador egípcio, com o rosto em terra, sem fazer a menor ideia de quem ele era. O sonho de José, de tantos anos atrás, estava se cumprindo diante de seus próprios olhos. Mas José os reconheceu. E em vez de vingança, ele decidiu testar seus corações para ver se haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões. Os tratou com dureza e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo para provar sua inocência. Ao vê-los angustiados, conversando entre si sobre a culpa que carregavam por terem vendido seu irmão anos atrás, José teve que se virar para esconder as lágrimas. Ele viu o remorso genuíno. Após mais um teste envolvendo seu irmão Benjamim, José não pôde mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, sozinho com seus irmãos, chorou em voz alta. E então ele disse as palavras que mudariam tudo. Eu sou José. O meu pai ainda está vivo.
Os irmãos ficaram paralisados de medo e choque. O irmão que eles traíram estava ali, vivo e poderoso, mas José os acalmou. Aproximem-se de mim, disse ele. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. E agora, não fiquem tristes nem irritados consigo mesmos por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ele revelou o plano divino por trás de toda a dor. A traição deles havia sido o instrumento inesperado de Deus para salvar a família inteira da fome. José perdoou seus irmãos completamente e providenciou para que toda a sua família, incluindo seu velho pai, Jacó, se mudasse para o Egito, onde cuidou deles. O que começou em um poço de desespero, terminou em um palácio de redenção. A história de José nos ensina que mesmo nos capítulos mais sombrios de nossas vidas, nas traições e injustiças, Deus está tecendo uma história maior. Ele pode pegar aquilo que foi planejado para o mal e transformá-lo em um bem inimaginável. Quando tudo parecer perdido, lembre-se de José. O sonho de Deus para sua vida nunca morre. Obrigado por assistir a esta história incrível de fé e perdão. Se você se sentiu tocado, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias que inspiram. Até a próxima!